Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 561. Tendo lidado com todos os problemas, Fujin finalmente decidiu começar a treinar o jutsu de transformação espiritual. Ele enviou um clone das sombras para Hiruzen para esclarecer algumas das dúvidas que teve enquanto lia o pergaminho. Enquanto esperava o clone enviar de volta as memórias, ele revisou o pergaminho mais uma vez. Enquanto isso, seus clones restantes continuaram trabalhando no campo de batalha Fun. Depois que o clone se encontrou com Hiruzen e discutiu as dúvidas e enviou memórias para Fujin, ele começou seu treinamento. Na manhã seguinte, Fujin enviou um Shadow Clone com 5% de seu chakra para treinar seus novos alunos enquanto ele continuava seu treinamento. Quanto ao treinamento, Fujin dividiu-o em duas partes por enquanto. O primeiro foi o treino físico que aconteceria pela manhã. O treinamento fez com que os 5 entendessem porque Fujin era muito mais forte que seus instrutores anteriores. O clone de Fujin substituiu os selos de treinamento que Danzo lhes deu pelos seus próprios. Quanto à intensidade do treinamento, foi um pouco menor porque Fujin queria que eles se acostumassem. Dito isto, ainda era muito mais intenso do que o que haviam experimentado até agora. A razão para tal intensidade foi que Fujin pretendia ensinar-lhes o estilo punho forte. Além de sua eficácia, a principal razão para isso foi o pensamento de Fujin. Eu poderia ensinar-lhes o estilo Senju Taijutsu ou o estilo Strong Fist Taijutsu. Dito isto, embora Renjiro tenha dito que qualquer pessoa poderia aprender, ensiná-lo liberalmente sem a sua permissão pode causar alguma insatisfação. Eles podem concordar se eu pedir permissão, mas usarão isso para mostrar que lhes devo um favor. Em comparação, Gai ficará em êxtase por eu ter ensinado seu estilo de luta para mais crianças cheias de juventude. Além disso, é mais prático em uma luta do que o estilo Senju Taijutsu. Mais importante ainda, posso simplesmente despejar o treinamento de Taijutsu nele depois que atingirem um certo nível. Conhecendo, ele pode ver isso mais como um presente do que como um trabalho. A segunda parte do treinamento, que aconteceria à tarde, era o ninjutsu. Os 5 já eram muito bons em ninjutsu para a idade. Nem Fujin nem nenhum de seus colegas eram tão bons. Apesar disso, Fujin interrompeu todo o seu treinamento atual em ninjutsu. Em vez disso, ele os fez focar em apenas um jutsu. Esse foi o jutsu proibido Multi-Shadow Clone. Ao contrário de Naruto, onde Fujin temia que o futuro mudasse drasticamente se Fujin o fizesse abusar desse método de treinamento. Fujin não tinha essas preocupações com essas crianças. Seu chakra era muito baixo para eles abusarem desse método de treinamento além de um certo limite, assim como acontecia com Fujin quando ele era mais jovem. E considerando sua tenra idade e potencial significativamente menor do que Naruto, Fujin não viu nenhum deles indo além do nível S em apenas 4 anos. Mesmo com sua orientação, ele não podia garantir que alcançariam um rank S, muito menos que o superariam. É por isso que ele decidiu abusar dessa tática de treinamento ao limite enquanto os treinava. A vida continuou assim por alguns dias, sem quaisquer perturbações externas, até que Naruto finalmente visitou a casa de Fujin. Kakashi finalmente teve pena do trio e lhes deu um dia de folga. Os 3 nunca apreciaram tanto as férias como agora. Fujin abriu a porta para ver Naruto exausto. Ele ergueu a sobrancelha e se perguntou. Kakashi os deixou ir ontem à noite. Desde quando esse garoto parou de se recuperar em um dia? Claro, ele não poderia dizer que os estava espionando. Então Fujin perguntou em um tom peculiar. O que aconteceu com você? Parece que você acabou de correr uma maratona ao redor do mundo sem fazer uma pausa, quase como se fosse morrer se parasse. Naruto olhou para Fujin com um olhar cheio de reclamações. Afinal, foram as sugestões dele que criaram esta situação. Ele murmurou, você não sabe o quanto está certo. Fujin riu e disse, ah, é mesmo? Entre. Conte-me tudo. Embora Fujin já tivesse visto a maioria das coisas que aconteceram, não havia razão para recusar a diversão que o discurso de Naruto traria. Naruto listou todas as suas reclamações contra Kakashi para Fujin. Para seu aborrecimento, Fujin apenas ria todas as vezes. Finalmente ele acrescentou apontando para Fujin, você estava totalmente errado desta vez. Kakashi-sensei não estava nos testando. Em vez disso, ele está nos punindo porque tentamos aquelas acrobacias. HMPH. Fujin ergueu uma sobrancelha e perguntou, como estou errado? Ele não está lhe dando seu treinamento, especial. Agora? Especial, minha bunda. Tudo o que ele fez foi nos torturar com exercícios físicos. Ele não nos ensinou nenhum jutsu. Em vez disso, ele continua nos ameaçando com o jutsu dos 1000 anos de morte. Você sabe o quão doloroso é esse jutsu? Sakura chame culpa pela nossa situação atual. Naruto reclamou irritado mais uma vez. Mesmo para alguém que tinha grande controle sobre suas emoções, Fujin teve que trabalhar muito para abafar o riso. Ele mal conseguiu se controlar e colocou uma expressão pensativa enquanto murmurava. Vamos ver. Fujin fingiu pensar por alguns minutos enquanto Naruto esperava por ele com alguma curiosidade. Finalmente Fujin disse, eu discordo. Não estava errado. O único ponto que calculei mal foi que Kakashi levaria o treinamento de seus corpos tão a sério. Dito isto, ele não está errado. Ter um corpo forte é o mais importante para qualquer ninja. Sem ele você nunca se tornará forte, muito menos terá qualquer chance de se tornar o Hokage. Se eu fosse o professor da sua equipe, teria começado esse treinamento desde o primeiro dia.
Acho que ele inicialmente pensou que vocês três não seriam capazes de suportar tal treinamento. Suas tentativas de obter o livro dele e ver sua verdadeira face deveriam ter dado a ele a confiança de que você é digno de seu treinamento. Naruto ficou sem palavras com as palavras de Fujin. Ele imediatamente pensou profundamente. Será que pode ser como ele disse? Desta vez, Fujin não o incomodou. Em vez disso, ele apenas observou as expressões cômicas que Naruto fazia com um sorriso no rosto. Naruto pensou muito por alguns minutos antes de dizer, cara, nunca pensei nisso dessa maneira. Fujin acenou com a cabeça e disse, veja, mesmo que seja difícil, é melhor do que apenas fazer os chatos exercícios de formação e missões de rank D, certo? Em alguns meses, você notará melhorias em seu físico, força, resistência e velocidade. Naruto concordou e disse, você está certo. Eu não pensei nisso. Mas quando ele vai nos ensinar jutsus legais? Você disse que ele conhece 1000 jutsus, certo? Fujin colocou uma expressão pensativa novamente e disse, não tenho muita certeza. Achei que ele poderia ensinar isso em vez de focar no treinamento físico. Considerando o que você disse, ele não estaria errado em pensar isso. Ele pode lhe ensinar jutsus quando achar que seus princípios básicos são fortes o suficiente. A menos que... Fujin fez uma pausa. Naruto perguntou impacientemente, a menos que o quê? Fujin sorriu maliciosamente e disse, a menos que este treinamento também seja um teste. Se você conseguir roubar o livro dele ou desmascará-lo apesar de passar por um treinamento tão pesado, então ele pode pensar que vocês três estão prontos para aprender dezenas de coisas legais. Novos jutsus especiais poderosos. Naruto ficou imediatamente impressionado. Ele perguntou com entusiasmo, sério? No entanto, sua excitação diminuiu rapidamente quando ele se lembrou do treinamento que estava fazendo. Eles mal tinham energia para fazer o treinamento. Na verdade, nenhum deles conseguiu cumprir os padrões de Kakashi, já que nenhum deles conseguiu completar os treinos. Eles tiveram que fazer o seu melhor para garantir que não desmaiassem. Ele ficou abatido e disse, isso é impossível. Fujin riu e perguntou, você acha que pode se tornar o Hokage se um treinamento tão simples o fizer desistir? Isso imediatamente atingiu o ego de Naruto. Ele exclamou em voz alta, vou roubar o livro do Kakashi-sensei. Acredite. Enquanto Fujin enganava Naruto para criar mais problemas para Kakashi, os dois não sabiam que alguém estava espionando secretamente a casa de Fujin. A alguma distância da casa de Fujin, Kakashi se escondeu entre as árvores enquanto observava a casa de Fujin, embora não conseguisse ver nada dentro dela. Ele pensou, como eu esperava. Alguém estava por trás da mudança. Esse alguém deveria ser Fujin. No entanto, por que ele faria algo assim? Kakashi tentou pensar, mas não conseguiu encontrar nenhum bom motivo para Fujin fazer algo assim. No entanto, ele tinha um forte palpite de que Fujin foi de fato quem levou Naruto e os demais a agirem. Como não conseguia pensar em um motivo, ele voltou sua atenção para a casa e se perguntou, deixando isso de lado, por que a casa dele me dá uma sensação estranha? É como se houvesse muitas focas naquela casa. Kakashi, embora não fosse um grande mestre Fuinjutsu, ainda sabia o básico o suficiente para ser considerado um Seal Master. Ele podia ver e identificar a maioria, se não todas as focas. Ele fechou o olho direito, abriu o esquerdo e começou a observar a casa de Fujin. Seus olhos imediatamente se arregalaram tanto quanto podiam fisicamente. Capítulo 562. O que diabos? Mesmo alguém tão calmo e sereno como Kakashi ficou completamente pasmo com o que testemunhou. A visão era muito absurda e horrível. Com seu Sharingan, ele podia ver claramente os selos que Fujin havia colocado. Todo o complexo estava densamente coberto de focas. A casa de Fujin era pior. Estava tão densamente coberto de focas que o Sharingan de Kakashi nem conseguia ver as paredes de sua casa. Ele amaldiçoou. O que é isso? Por que existem tantos selos? Ele colocou selos na casa para protegê-la ou construiu uma casa lá para ter algo onde colocar os selos? Kakashi ficou surpreso. A casa de todo ninja importante estaria coberta de focas. Até a casa de Kakashi tinha vários selos. Depois que o raiz foi explodido, até mesmo os Junins de origem civil pagaram Seal Masters para proteger suas casas com selos. No entanto, foi a primeira vez que Kakashi viu uma coleção tão densa de focas. Normalmente, seria raro ver uma casa em Konoha com mais de 100 selos. Kakashi se perguntou, quantos selos existem exatamente? Como não tinha nada melhor para fazer e tinha um Sharingan, Kakashi começou a contar os selos. Seus olhos ficavam cada vez mais arregalados à medida que o número aumentava. Sua garganta ficou seca quando ele percebeu, 27.569 focas. E um número muito elevado desses selos são aqueles que podem esconder outros selos. Portanto, o número real pode ser o dobro ou até mais. Mais importante ainda, esse é apenas o número de focas em sua casa. Todo o composto também possui um número semelhante de vedações. O que diabos Fujin está planejando? Sua casa e complexo são mais uma fortaleza do que uma casa. Kakashi não conseguia pensar em nenhum bom motivo para Fujin fazer algo assim. Ele pensou, já que Ferdi não fez nada, é seguro dizer que não há nenhuma má intenção por trás de suas ações. Dito isto, preciso ter muito cuidado se algum dia precisar entrar naquele complexo. Além disso, ainda preciso perguntar por que ele fez meus alunos fazerem algo assim. Se não fizer isso, tenho a sensação de que meus dias se tornarão muito mais caóticos. Kakashi já tinha visto o suficiente por um dia. Ele decidiu ir embora. Fujin não sabia que Kakashi tinha acabado de verificar sua casa e saiu tão silenciosamente quanto chegou. Se ele soubesse, teria rido de suas reações. Quando Kakashi saiu, Fujin terminou de conversar com Naruto. Ele disse, quase esqueci. As crianças que deveriam se mudar para o complexo fizeram há alguns dias. Mudar para um dos prédios ao lado da casa? Naruto ficou imediatamente animado. Toda sua exaustão devido ao treinamento de Kakashi desapareceu repentinamente quando ele exclamou, sério? Você é o melhor, Fujin.
Fujin riu e pensou, acho que foi mais um cansaço mental do que físico. Ele enviou um Shadow Clone para ligar para seus 5 alunos, que chegaram em poucos minutos e entraram em sua casa. Eles imediatamente viram Fujin sentado com uma criança loira que parecia alguns anos mais velha que eles. Fujin sorriu e disse, entre e fiquem à vontade. Eles entraram na sala circular e sentaram-se nos sofás da sala enquanto olhavam curiosamente para Naruto. Yuji perguntou curiosamente, quem é ele? Naruto imediatamente se apresentou, eu sou Uzumaki Naruto. Eu serei Hokage. Acredite. As 5 crianças apenas olharam para Naruto com uma expressão inexpressiva. Nenhum deles esperava ouvir algo tão absurdo. Vendo seus olhares, até Naruto ficou envergonhado. Asterisco tosse asterisco. Fujin tossiu de repente, atraindo a atenção de todos. Ele disse, Naruto, eles são meus alunos oficiais. Desce bem com eles. Naruto ficou surpreso. Ele perguntou, você aceitou alunos? Fujin assentiu. Ele olhou para seus alunos e disse, ele é Naruto. Embora ele não seja meu aluno, eu o orientei um pouco antes de ele se formar. Então eu acho que de certa forma, ele é seu senpai. No momento ele está em ataque à equipe de Kakashi. Você pode sair com ele se quiser. As crianças ficaram surpresas. Para começar, eles não sabiam que Fujin havia guiado outros. Porém, o que mais os surpreendeu foi que Naruto estava sendo ensinado por Kakashi. Sayaka exclamou, seu sensei ataque Kakashi? O ninja copiador? Isso é tão legal. Sua declaração imediatamente ganhou um olhar peculiar de Fujin, que foi sentido por ela. Ela olhou para Fujin e rapidamente acrescentou, você também é legal, sensei. Enquanto isso, Naruto se perguntava, copiar ninja? Fujin acenou com a palma da mão com desdém enquanto dizia, eu não me importo. Estarei ocupado pelo resto do dia. Então não teremos nossa sessão de treinamento da tarde hoje. Você pode aproveitar o dia restante. Naruto, se você quiser ensinar-lhe suas pegadinhas, tudo bem, só não exagere. Quando Fujin terminou de falar, todas as 6 crianças em seu quarto de repente sentiram uma brisa. Num piscar de olhos, a brisa de repente ficou muito forte. As portas se abriram automaticamente e todos os 6 foram expulsos de sua casa. As portas se fecharam com força logo depois que eles saíram. Naruto caiu no chão e murmurou, isso foi novo. Naruto foi um dos poucos que experimentou o domínio do vento de Fujin. Os alunos de Fujin também conseguiram, já que Fujin o usou para tornar seu treinamento consideravelmente mais difícil às vezes. Takeshi suspirou e acrescentou, o controle do sensei sobre o vento é super assustador. Sayaka murmurou, ainda não entendo como alguém pode ter um controle tão bom sobre um elemento. Quando viram pela primeira vez, os 5 se perguntaram se Fujin tinha uma Kekkei Genkai. No entanto, nenhum dos Kekkei Genkai existentes tinha tal recurso. Naruto não se importou com os ventos e em vez disso perguntou, a propósito, por que você chamou Kakashi-sensei de o ninja copiador? Isso ganhou outro olhar das 5 crianças. Yuji perguntou, ataque Kakashi é realmente seu professor? Naruto assentiu. Yuji olhou para ele como se ele fosse um idiota e perguntou, então, como você não sabe disso? É a informação mais básica disponível sobre ele. Naruto ignorou seu olhar e disse, bem, eu não sei. Vocês poderiam me dizer? Ikari riu e respondeu, ele pode copiar qualquer jutsu depois de olhar uma vez. Todo mundo diz que ele copiou mais de 1000 jutsus dessa maneira. É por isso que ele é chamado de ninja cópia Kakashi pelas aldeias inimigas. Os olhos de Naruto se arregalaram. Ele disse, eu sabia que ele conhecia mais de 1000 jutsus. Não sabia que ele os copiou. Mesmo assim é um título legal. Eu também quero um. Sayaka acrescentou, bem, você é apenas um genin. Geralmente, apenas junins recebem esses títulos. Sensei também tem um título legal. Naruto ficou surpreso novamente. Ele perguntou, o irmão mais velho Fujin também tem um título? Yuji brincou com ele mais uma vez. Cara, você mora debaixo de uma pedra? Enquanto treinavam no Raiz, eles foram obrigados a memorizar todo o livro de bingo. Eles esperavam que outros ninjas também tivessem feito o mesmo. Para sua surpresa, eles estavam errados. Sayaka disse, Yuji, não seja mal. E sim, o título do sensei pode ser ainda mais legal. Ele é chamado de espadachim espectral. Naruto exclamou, droga, esse é um título legal. O que o irmão mais velho fez para conseguir um título tão legal? Yuji sorriu e respondeu, ninguém sabe ao certo. O registro da missão do sensei é ultra secreto. Acho que apenas Lord Hokage sabe. Todo mundo só conhece alguns rumores. Naruto perguntou, quais são os rumores? Yuji sorriu ainda mais e acrescentou, dizem que ele aparece e desaparece como um espectro enquanto colhe a vida de seus alvos. Ele é tão assustador que a pessoa não percebe que está morto até que o sensei tenha ido embora. Alguns rumores dizem que havia 2 pessoas caminhando e conversando juntas e o sensei matou uma delas. A outra pessoa não percebeu que a pessoa com quem ele estava conversando estava morta há vários minutos. A maneira como Yuji disse isso fez Naruto sentir arrepios. Ele disse nervosamente, eu sabia que Fujin era assustador, mas não sabia que ele era tão assustador. Sayaka acenou com a cabeça e acrescentou, aparentemente ele matou algumas centenas de ninjas dessa maneira. Foi por isso que ele recebeu esse título. Dito isto, até hoje, ninguém sabe se ele realmente é o espadachim espectral, pois não há provas contra ele. Como Yuji disse, isso são apenas rumores. A única coisa certa é que esses caras estão mortos. O rosto de Naruto ficou ligeiramente azul quando ele disse, isso só o torna ainda mais assustador. As crianças assentiram. Yuji estava entediado de provocar Naruto. Ele perguntou de qualquer forma, o sensei nos deu o resto do dia de folga. Você sabe alguma coisa divertida, Naruto? O sensei disse algo sobre pegadinhas. Imediatamente um sorriso travesso apareceu no rosto de Naruto. Naquele dia, diversas pessoas em Konoha tiveram um dia extremamente chato. Um velho em particular, que espiava uma bola de cristal, estava sentindo uma terrível dor de cabeça. Mais uma vez, ele estava amaldiçoando seu passado pelas escolhas que fez. Capítulo 563.
Jutsu de transformação do espírito. Fujin estava sentado no centro de seu porão. Ao seu redor estavam seus clones das sombras, trabalhando silenciosamente em um selo que nunca havia aparecido no mundo ninja. A mente de Fujin estava completamente focada em sua própria alma. Ele fez os selos manuais necessários e usou o jutsu que Dan criou décadas atrás. De repente, uma luz branca saiu lentamente de seu corpo. Imediatamente atraiu a atenção de todos os clones das sombras no porão, que olharam para seu corpo principal. A luz branca rapidamente tomou forma e assumiu a aparência de Fujin. Fujin observou a si mesmo enquanto pensava, interessante. Minha forma é igual à do meu corpo. Não há sequer um indício da aparência da minha vida anterior. Além disso, até minha alma tem roupas semelhantes às do meu corpo principal, embora seja apenas minha alma assumindo essa forma e não roupas reais. Eu me pergunto como a alma funciona. Será que ela simplesmente assume a forma de qualquer corpo que ocupo atualmente? Se sim, como isso funcionará para alguém como Orochimaru, que continua mudando de corpo? A aparência de sua alma continua mudando a cada poucos anos? Ou apenas minha alma mudou devido à transmigração? Afinal, como posso saber quais as mudanças que minha alma sofreu durante a transmigração? Suspiro, tantas perguntas novas de novo. Fujin parou de pensar nessas questões e, em vez disso, concentrou-se em sua alma. Ele pensou, de qualquer forma, é hora de testar o que toda essa técnica pode fazer. Agora, quem eu escolho como cobaia? O primeiro pensamento de Fujin foi nas crianças órfãs. No entanto, pensando bem, ele decidiu não fazer isso. Se algo desse errado, então aquele que ele escolheu ficaria aleijado ou pior, morto. Fujin pensou, normalmente eu sairia e escolheria alguns bandidos. Tenho treinado esse jutsu há quase alguns meses, então não vou levantar nenhuma sobrancelha se eu sair, já que já se passaram vários meses desde minha última viagem. No entanto, esta técnica não é como as outras. Eu poderia testar algo como o selo de adivinhação dos 8 trigramas sem qualquer preocupação. Infelizmente, o jutsu de transformação espiritual tem uma grande chance de algo dar errado. Devo testá-lo dentro da aldeia, onde posso pedir a ajuda de Hiruzen rapidamente. Bem, não é como se não houvesse cobaias aqui. Dito isto, deixe-me pelo menos testar os movimentos e outras habilidades básicas primeiro. As habilidades mais básicas desta forma eram invisibilidade e intangibilidade. Ambos foram mencionados no pergaminho. Fujin aplicou as técnicas e sua alma ficou invisível. Ele riu e se perguntou, funciona. Não entendo por que Jiraiya nunca aprendeu esse jutsu. É o jutsu perfeito para sua pesquisa. Eu me pergunto se Tsunade e Hiruzen previram isso e decidiram nunca dar aquele pergaminho a ele. Deveria ser isso. Caso contrário, não vejo nenhuma razão para Jiraiya não aprender este jutsu. Fujin moveu-se em direção ao teto do porão e pensou, embora eu não conhecesse esse jutsu antes, alguns dos meus selos são eficazes contra esse jutsu. Portanto, nenhum espírito deveria poder entrar e sair da minha casa. Pelo menos não com esta técnica. Fujin tocou o teto. Como ele esperava, sua mão não conseguiu passar. Ele desativou os selos que paravam temporariamente os espíritos e atravessou o teto. Ele rapidamente passou por sua casa e começou a voar acima de sua casa. Um sorriso se formou em seu rosto enquanto ele pensava. Nada mal. Essa sensação é ótima. Além de alguns selos e barreiras, nada pode me impedir. Posso até voar nessa forma. Sem mencionar que minha velocidade de voo é incrível. Fujin voou imediatamente ao redor da aldeia, evitando os lugares sensíveis. Ninguém podia ver seu espírito. O que foi mais impressionante foi a velocidade com que sua alma poderia voar. Excedeu a velocidade do som várias vezes. Fujin pensou, uma velocidade incrível. Pode até exceder a velocidade do Raikage. E diferentemente da velocidade do Raikage, tenho a sensação de que posso sustentar essa velocidade por dias. Somente Flying Thunder God é mais rápido, pois é quase instantâneo. TSK. Não admira que Dan pudesse sonhar com o assento do Hokage. Embora eu não ache que ele fosse tão forte quanto Sakumo ou Sanins, essa técnica é incrivelmente assustadora. Mesmo o terceiro Raikage e Onoki teriam sido extremamente cautelosos com este jutsu. Sua letalidade pode ter sido um pouco inferior à letalidade de Minato na Terceira Grande Guerra Ninja. Tendo explorado a velocidade e a intangibilidade, a alma de Fujin retornou ao seu corpo. Os clones da sombra suspiraram de alívio ao ver que nada de ruim aconteceu. Fujin levantou-se e disse, já chega de treinamento por hoje. A menos que vocês estejam perto de algum tipo de avanço, dissipem-se. O selo em que Fujin estava trabalhando era extremamente complicado. Ele não queria correr o risco de dissipar a força a um clone que pudesse avançar e avançar ainda mais o selo. Ouvindo suas palavras, todos, exceto 3 de seus clones das sombras, se dissiparam. Fujin comparou suas memórias antes de sair de casa. Ele foi diretamente para o departamento de tortura e interrogatório de Konoha. Ibiki ficou agradavelmente surpreso ao ver Fujin até se lembrar das cenas em que Fujin o visitou na vez anterior. Ele pensou, felizmente ele não está carregando um prisioneiro. Se o fizesse, eu teria desviado diretamente para as prisões. Não quero que meu escritório cheire a vômito e merda. Fujin não sabia dos pensamentos de Ibiki. Ele nem pensou em Mizuki depois de entregá-lo a Ibiki. Ele cumprimentou calorosamente. Ibiki-san, como você está? Ibiki sorriu e disse, está tudo bem. E você? A que devo o prazer da sua visita? Fujin respondeu, está indo muito bem também. Quanto à minha visita, queria pegar emprestados alguns de seus prisioneiros para testar um novo jutsu que estou aprendendo. Ibiki ficou surpreso. Embora ele recebesse tais pedidos ocasionalmente, eles seriam muito raros. Ele perguntou, até que ponto os ferimentos poderiam ser? E quais seriam as chances? Fujin respondeu casualmente, se tudo correr bem, então não haverá nenhum ferimento. Se as coisas não correrem bem, então essa pessoa ficaria aleijada na melhor das hipóteses, morta na pior das hipóteses. O mano embora. Ibiki pensou um pouco e disse, tudo bem. Tenho um prisioneiro que foi preso por estuprar uma menor e deve ser executado em alguns dias. Ainda mais, mesmo que tudo corra bem. Fujin assentiu.
Ibiki chamou um subordinado e pediu-lhe que conduzisse Fujin até a prisão daquele prisioneiro. O subordinado de Ibiki conduziu Fujin até a prisão e permitiu que ele entrasse, deixando sozinho com o prisioneiro. O prisioneiro era um homem de meia idade e estava em péssimo estado. Fujin pôde ver várias cicatrizes por todo o corpo. Várias de suas unhas estavam faltando. Em vez disso, alguns de seus dedos tinham pregos pregados em vez de unhas reais. Seu rosto estava totalmente inchado. O homem olhou para Fujin. O terror era visível em seus olhos. No entanto, também houve demissão. Ele disse, vá em frente. Vocês, filhos da puta, não podem mais me torturar. Fujin riu e disse, como um humano comum, você não deveria tentar estimar o que um ninja pode ou não fazer. Vários clones das sombras apareceram ao redor de Fujin. Fujin sentou-se no chão e teceu selos manuais. Jutsu de transformação do espírito. A alma de Fujin saiu de seu corpo. O prisioneiro assistiu confuso, pois não entendia por que seu torturador havia começado a meditar. Ele se perguntou, isso é algum novo estilo de tortura? De repente, seus olhos se arregalaram quando ele instintivamente sentiu algo entrar em seu corpo. Ele sentiu um arrepio e medo como nunca antes. No entanto, ele não entendia o que estava acontecendo. O que seus olhos não conseguiam ver era que a alma de Fujin já havia entrado em seu corpo. Enquanto isso, Fujin podia ver claramente a alma do homem. Ele estendeu o braço em direção à alma do homem. Lembrando-se dos passos do pergaminho, ele começou a usar sua energia para afetar a alma do homem. Em poucos segundos, sua alma caiu sob o controle de Fujin. Fujin analisou. Nada mal. Ao controlar sua alma, posso controlar todo o seu corpo. Claro, é tão fácil porque sua alma é muito fraca e quase não tem força de vontade. A alma de um ninja Rank S terá uma tremenda força de vontade. Talvez eu não seja capaz de controlá-lo tão facilmente. Ainda mais problemático seria alguém que realmente treinasse ou fortalecesse sua alma ou soubesse como usá-la. Eu não deveria confiar nesta técnica contra Orochimaru. Da mesma forma, não posso usá-lo contra um usuário de Rinnegan. Também não tenho muita certeza sobre Obito e Zetsu. Quem sabe quais técnicas adicionais eles conhecem? Bem, é hora de testar. Fujin rapidamente assumiu o controle do corpo do prisioneiro e disse com voz calma, libere suas restrições. Um dos clones assentiu e removeu todas as correntes e algemas. Fujin esticou o corpo do prisioneiro enquanto analisava. Meu controle não é muito suave. É mais como controlar um fantoche. No entanto, tenho a sensação de que a técnica secreta de Yamanaka é melhor para controlar os outros do que este jutsu. Dito isto, este jutsu tem outras especialidades que a técnica Yamanaka não consegue igualar. Agindo de acordo com seus pensamentos, Fujin começou a suprimir a alma do prisioneiro. O prisioneiro, que havia perdido o controle do corpo, de repente sentiu uma dor como nunca antes. Um grito de partir a alma saiu de sua garganta. Se não fosse pelos selos de silêncio na prisão, todo o departamento de TI teria ouvido seu grito. Capítulo 564. Fujin ficou satisfeito com seu grito. Ele pensou, este é o principal método de matar deste jutsu, suprimindo e destruindo a alma. A vítima cairá morta sem quaisquer sinais de ferimentos no corpo. Se isso acontecer no meio da guerra, os exércitos ficariam assustados e desmoralizados ao verem os seus camaradas morrerem misteriosamente desta forma. Além disso, há outra técnica que torna um dos meus jutsus arduamente conquistados meio redundante. Fujin colocou a mão na alma. Num instante, ele começou a ler as memórias da alma do prisioneiro, vendo tudo o que ele havia feito na vida. Ele puxou a mão para trás enquanto pensava. Memórias apenas desta vida. Isso significa que esta é sua primeira vida, ou significa que normalmente, uma alma só pode ter as memórias de apenas uma vida. Talvez algo parecido com memórias sendo erradicadas durante o processo de reencarnação. Ou talvez as memórias de outras vidas tenham estado escondidas em algum lugar dentro da alma, a tal ponto que esta técnica não consegue acessá-las. Independentemente disso, este método é muito mais eficiente do que a técnica de leitura mental de Yamanaka. A técnica do Yamanaka tem como alvo o cérebro. As memórias que podemos ler são apenas aquelas que estão frescas no cérebro do alvo. Ler memórias antigas e suprimidas ou memórias que o alvo esqueceu é extremamente difícil. Além disso, danificar o cérebro também pode fazer com que as memórias desapareçam. Em comparação, ler as memórias da alma é extremamente conveniente. Mais importante ainda, tem outra aplicação assustadora. Eu entendo porque Tobirama desenvolveu a versão básica desta técnica. É para ler as memórias das almas invocadas com o Jutsu Edo Tensei. A alma de Fujin suspirou quando o respeito que ele tinha pelas habilidades de pesquisa e invenção de Tobirama aumentou mais uma vez. Ele acabará de encontrar a solução perfeita para um problema que teria que enfrentar no futuro. Depois de testar tudo o que queria, Fujin deixou o corpo do prisioneiro e voltou para o seu. Ele se levantou e dissipou seus clones depois que amarraram o prisioneiro novamente. O prisioneiro gradualmente também ganhou clareza. De repente, o prisioneiro sentiu uma dor extrema vindo direto de sua alma. Ele gritou e olhou para Fujin, que estava saindo da cela, aterrorizado, e perguntou enquanto respirava com dificuldade. O que você fez? Fujin não se virou e desapareceu de sua linha de visão. Apenas algumas palavras permaneceram no ar. Acabei de tentar uma nova técnica de tortura para mantê-lo entretido. Aproveite o resto da sua vida. Como Fujin leu todas as suas memórias, ele sabia exatamente que tipo de escória o cara era e por que Ibiki pediu a Fujin para torturá-lo, embora ele já tivesse sido torturado de tal forma. Quando Fujin fechou a porta, os gritos do prisioneiro encheram a cela. Levaria várias horas até que alguém viesse ver como ele estava e percebesse que ele estava gritando continuamente por horas. Fujin analisou. A dor que ele está sentindo é uma pequena lesão que infligia à sua alma. Dito isto, as almas são bastante resistentes. Sua lesão cicatrizará sozinha em algumas semanas. Suspeito que mesmo que eu tivesse destruído sua alma, apenas seu corpo físico morreria.
Quanto à sua alma, ela deveria passar para a vida após a morte e se reformar. Acho que isso pode ser considerado uma forma de imortalidade em si. O único problema é ser capaz de reter memórias de uma vida para outra. Eu deveria tentar isso em alguém depois de sair da aldeia para ter uma ideia melhor. Ocupado com seus pensamentos, Fujin chegou ao escritório de Ibiki novamente e pediu alguns prisioneiros ninja para testar seu jutsu. Ibiki obedeceu e fez com que seu subordinado guiasse Fujin até os prisioneiros ninja. Um desses infelizes prisioneiros foi Mizuki. Enquanto Fujin estava ocupado testando o Jutsu Spirit Transformation, o time 7 finalmente ficou cansado das missões de Rank D. Eles ficaram quietos por algum tempo, pois mal tinham energia sobrando após o brutal regime de treinamento de Kakashi. No entanto, depois de mais de 2 meses desse treinamento, Naruto começou a se acostumar enquanto Sasuke conseguia completar o treinamento também. Sakura também melhorou rapidamente, embora ainda não conseguisse completá-lo. Mesmo assim, todos os 3 genins ficaram cansados de perseguir cães e gatos, cuidar de crianças e arrancar ervas daninhas. O dia em que a paciência de Naruto finalmente acabou foi o mesmo dia em que Tazuna estava em Konoha. Após a pequena explosão de Naruto, Hiruzen decidiu dar-lhes uma missão de nível C para proteger Tazuna. No momento em que o time 7 deixou Konoha, Fujin completou os testes do Jutsu de transformação espiritual nos ninjas também. Ele não enfrentou nenhum problema além do fato de que os ninjas tinham mais força de vontade e ele precisava de um pouco mais de esforço para suprimir suas almas. Além disso, suas almas reprimidas tentaram retomar o controle de seus corpos sem parar, então Fujin teve que manter ativamente suas almas reprimidas. Fujin também experimentou deixar suas almas superarem a supressão para ver se isso teria algum impacto adverso sobre ele. Felizmente não foi esse o caso. No máximo, sua alma sentiu uma força empurrando-o para fora de seus corpos, mas Fujin conseguiu resistir com bastante facilidade e suprimir a alma mais uma vez. Satisfeito com seus experimentos, Fujin voltou para sua casa. Sentado em seu sofá, Fujin analisou. O jutsu de transformação espiritual pode ser considerado dominado. Eu só preciso de um pouco de prática ao vivo. Independentemente disso, este é outro jutsu de primeira linha dominado, junto com o jutsu domínio do vento, 8 portões internos e Deus voador do trovão. Nos últimos meses, meu alcance de teletransporte também aumentou significativamente. Agora posso me teletransportar até uma distância de 2,3 km. E está melhorando em um ritmo extremamente rápido. No momento da invasão, meu alcance deverá aumentar para várias dezenas de quilômetros. Esperançosamente, ultrapassará 100 km. Isso me permitiria levar Karin até a base Phantom Heaven e retornar para Konoha em poucos minutos. Além disso, também fiz meus clones trabalharem para melhorar o controle sobre os relâmpagos naturais com a ajuda das lâminas de Kiba no Monte Muteki. O selo Fui Battlefield também foi criado. Enquanto meus clones trabalhavam no controle de Lightning, eles também conseguiram infundir Lightning no Rasengan, criando um jutsu tão destrutivo quanto o Rasen Shuriken. Com tudo isso resolvido, acho que posso finalmente começar a estudar ninjutsu médico e venenos. É hora de encontrar Yoshi e Esamu. Tenho certeza que eles ficarão encantados em saber das novidades. Eu só me pergunto por quanto tempo eles ficarão encantados, hehe. Fujin estava prestes a sair de casa mais uma vez quando alguém tocou a campainha. Era um dos guardas da Anbu de Hiruzen, chamando Fujin para ir ao escritório do Hokage imediatamente. Fujin saiu imediatamente enquanto se perguntava o que havia acontecido. A guarda Anbu ficou do lado de fora enquanto apenas Fujin entrou. Para sua surpresa, Shikaku e os 2 mais velhos também estavam na sala. Ele se perguntou, para esses 3 estarem aqui, aconteceu alguma coisa recentemente? Hiruzen empurrou um pergaminho que estava em sua mesa e disse, Fujin, leia isto e me conte o que pensa. Intrigado, Fujin apenas assentiu e pegou o pergaminho. O pergaminho era de Kusagakure, a vila escondida no País da Grama. Ao ler o conteúdo, Fujin entendeu porque os 4 estavam juntos no escritório. No pergaminho, Kusagakure afirmou que eles estão enfrentando uma grave crise. Eles estavam enfrentando um grupo formidável de ninjas desonestos. Vários deles eram ninjas Kusa descontentes. E eles estavam conduzindo ataques contra ninjas e bases de Kusagakure por todo o País da Grama. Como resultado, a aldeia enfrentou pesadas perdas. Havia até uma chance de a aldeia escondida ser atacada. E as perdas recentes os deixaram muito nervosos. Quando Fujin chegou ao final do pergaminho, ele semicerrou os olhos. Um sorriso malicioso apareceu em seu rosto enquanto ele murmurava, interessante. Seu sorriso e a diversão em sua voz foram imediatamente notados por todos na sala. Koharu perguntou, o que você achou tão divertido no pergaminho? Fujin respondeu, são as exigências que eles fizeram. Eles nos pediram para eliminar o grupo desonesto. No entanto, eles também disseram que não têm dinheiro ou recursos para nos pagar. Ao mesmo tempo, eles estão dizendo que se não os ajudarmos, eles poderão ter que tomar medidas drásticas para resolver o problema. Eles estão insinuando que isso de alguma forma nos afetará negativamente. Considerando sua força, a única coisa que eles podem fazer para nos afetar negativamente é aliar-se a Iwagakure. Eu não esperava que uma aldeia menor fosse tão agressiva ao negociar conosco. Hiruzen assentiu. Todos na sala perceberam o mesmo. Ele disse, Kusagakure é especialista em diplomacia. É a sua maior força. Portanto, essa ameaça não é infundada. Eles têm a capacidade de se aliar a Iva. Claro, há problemas óbvios em fazer isso. Hiruzen olhou para Shikaku quando terminou de falar. Capítulo 565. Compreendendo a intenção de Hiruzen, Shikaku acrescentou. Embora Kusa seja bom em diplomacia, eles não podem se aliar facilmente a Iva, pois seu relacionamento é muito ruim atualmente. Iva invadiu a Terra da Grama tanto na Segunda quanto na Terceira Grande Guerra Ninja. As pessoas ainda se lembram disso.
Seus civis e também os ninjas odeiam Iva por causar tantas mortes e colocá-los no inferno. Além disso, Iva enviou seus Jinchuriki para o País da Grama alguns anos atrás. Suas relações se deterioraram ao nível em que estavam durante as grandes guerras, depois que Roshi usou a bomba da besta com cauda em suas terras. E esses dois não são os maiores problemas. O maior problema é que Iva está definitivamente financiando e ajudando o grupo desonesto que luta contra Kusagakure. Embora o grupo desonesto provavelmente tenha se formado sozinho, não há como eles se tornarem uma ameaça sem a ajuda de Iva. Mesmo que Kusa decida ignorar este fato e não levantar esta questão enquanto negocia com Iva, Iva gostaria que ambos os grupos coexistissem no País da Grama para que pudessem restringir ambos os lados e controlar o País da Grama. Isto reduzirá consideravelmente a influência de Kusa, já que o país teria duas aldeias ocultas em vez de uma. Também dará a esse grupo desonesto a chance de criar um exército adequado e crescer sem ter que lutar contra Kusagakure. No futuro, eles não precisariam recorrer à guerrilha sempre que tivessem que lutar contra Kusagakure e poderiam enfrentá-los de frente. Portanto, mesmo com a sua boa diplomacia, é pouco provável que consigam condições favoráveis aliando-se a Iva. Fujin assentiu, concordando com a análise de Shikaku. Hiruzen acrescentou, então, em outras palavras, esta mensagem de alta prioridade é apenas a maneira de Kusagakure nos coagir a fazer o trabalho deles sem receber nada em troca. Embora Hiruzen falasse claramente, Fujin podia ver claramente que Hiruzen não estava satisfeito. Ele riu internamente enquanto pensava, parece que eles atingiram um ponto nevrálgico. Dito isto, este pergaminho de Kusagakure é bastante engenhoso. Superficialmente pode parecer que eles estão ameaçando arrogantemente Konoha, uma vila muito mais forte do que eles, dizendo que se aliariam a Iva. No entanto, em nenhum lugar do pergaminho isso é explicitamente mencionado. Se confrontados, podem simplesmente recusar e dizer que não foi isso que sugeriram e podem dar alguns outros exemplos de quais serão as ações drásticas. Embora pareça que eles ofenderão Konoha ao fazer isso, na verdade, não há muito que Konoha possa fazer. O pior que podemos fazer é ignorar este pergaminho e recusar ajuda, caso em que Kusagakure não ganha nem perde nada. O status quo prevalecerá. Se decidirmos agir contra eles no escuro, isso será equivalente a pular em um machado, pois isso enfraquecerá Kusagakure e permitirá que uma facção apoiada por Iva tome o poder no País da Grama. Então, eles sabem que não daremos esse passo. Além disso, mesmo que decidamos não ajudar, ainda seremos forçados a ajudar se Iva se envolver diretamente. Não admira que Hiruzen esteja irritado. Considerando que ele não tirou vantagem da situação crítica em que coloquei Rasa, diz que ele quer evitar uma grande guerra a todo custo, mesmo que a vila não esteja mais tão fraca como durante o incidente de Hyuga. Fujin olhou para Hiruzen e disse, eles são realmente muito bons em diplomacia. De qualquer forma, por que você me ligou? Vamos para a guerra? Ou você quer que eu faça algumas pessoas desaparecerem silenciosamente? Do ponto de vista de Fujin, essa situação não era difícil de lidar. Nenhum dos lados tinha nenhum ninja rank S se quisesse, poderia eliminar líderes de ambos os lados com relativa facilidade. Mesmo que a diplomacia de Kusagakure fosse boa, isso dependia de Konoha seguir as regras. Konoha poderia simplesmente instalar líderes fantoches e assumir o controle de ambas as forças à força. O único problema que isso criaria é que outras aldeias maiores e menores ficariam bastante cautelosas em relação a Konoha. No entanto, essa era a dor de cabeça de Hiruzen e não de Fujin. Hiruzen sorriu e disse, nenhum dos dois. Quero que você lidere uma equipe diplomática até Kusagakure e negocie um acordo com eles. Se Konoha vai ajudá-los de graça se exigimos dinheiro para isso, quanto dinheiro exigimos ou se nós ficar completamente fora disso será totalmente deixado para você. Fujin ficou surpreso. Embora Fujin tenha participado de diversas equipes de negociação nos últimos anos, ele nunca assumiu a liderança em nenhuma discussão. Pelo contrário, quase não participava de nenhuma discussão, valorizando suas palavras como ouro. Fujin olhou para os dois anciãos. Para sua surpresa, nenhum dos dois se opôs. Ele pensou, parece que Hiruzen já tomou e transmitiu sua decisão. Caso contrário, ambos teriam se oposto a fazer algo tão imprudente. Fujin pensou um pouco e perguntou, tem certeza? Hiruzen acenou com a cabeça enquanto ria para si mesmo. Finalmente o momento em que ele não está completamente seguro de si mesmo. Bem, o menino tem que aprender algum dia. É melhor começar hoje. Mesmo que ele estrague tudo, não custará muito a Konoha. Fujin perguntou, irei sozinho, ou haverá alguma ajuda? Hiruzen respondeu, você pode levar nossa equipe diplomática habitual com você. Na verdade, eles já estão se preparando. Além disso, o ancião Omura também se juntará a você. Ele irá com você disfarçado e não participará das discussões a menos que você pede explicitamente a ele. No entanto, você deve fazer isso apenas como último recurso. Esta missão será liderada por você e não por ele. Fujin acenou com a cabeça enquanto pensava, acho que ele realmente quer que eu assuma essa responsabilidade. Bem, eu poderia muito bem fazer isso da melhor maneira possível e me divertir um pouco. Além disso, esta é uma boa oportunidade para construir alguma reputação. Mesmo que não seja uma boa reputação, pode apenas me ajudar a manter alguns idiotas ambiciosos como Katsuhiro à distância. Fujin disse, tudo bem. No entanto, as capacidades de combate de nossa equipe diplomática são bastante baixas. Adicione alguns esquadrões da Anbu à minha equipe e faça-os se disfarçarem de diplomatas. Hiruzen assentiu e disse, claro. O que ele não percebeu foi que Shikaku de repente ficou um pouco nervoso quando Fujin mencionou capacidades de combate. Ele pensou, por que tenho a sensação de que meus dias ficarão agitados novamente? Suspiro, nada de bom acontece quando esse garoto sai em missão. Só espero que ele não faça algo muito maluco desta vez. Infelizmente, Shikaku não conseguia adivinhar o que aquela loucura que Fujin estaria fazendo. Hiruzen disse, já reuni a equipe diplomática. Você pode se juntar a eles e planejar sua estratégia antes de partir. Saia esta noite. Fujin assentiu.
Ele e Omura começaram a caminhar em direção à sala onde normalmente aconteciam as discussões diplomáticas. No caminho, Fujin criou e dissipou um Shadow Clone. Omura imediatamente percebeu. Ele enviou uma mensagem sobre este encontro para seus clones das sombras. Eu me pergunto o que eles estão fazendo. Foi como Omura havia especulado. Fujin enviou uma mensagem para seus clones que estavam trabalhando no selo, o clone que guiava seus 5 alunos e alguns clones que ele havia enviado ao centro de treinamento para guiar outros órfãos. Fujin começou a enviar alguns clones para as instalações de treinamento sempre que tinha algum chakra de sobra, para que pudesse influenciar as outras crianças também. A ajuda que ele lhes forneceu não chegou nem perto da que seus alunos receberam. Ele deixava Anbu e Hiruzen treiná-los e apenas ocasionalmente os observava e dava alguns conselhos para ajudá-los a melhorar ainda mais. Como resultado, embora os instrutores da Anbu fizessem a maior parte do trabalho, as crianças ficaram mais gratas a Fujin, pois ele reservou um tempo de sua agenda, ocupada e de deveres de conselho para orientá-los. Alguns Anbu perceberam isso, mas não fizeram nada, pois Fujin os superava consideravelmente e não estava fazendo nada prejudicial às crianças ou à aldeia. Além disso, Anbu Hiruzen havia enviado para treinar as crianças que eram de origem civil também, porque ele não queria alertar os clãs sobre as crianças terem Kekkei Genkai. Então eles não se importaram com Fujin, que representava os ninjas civis no conselho, aumentando sua influência. De qualquer forma, a mensagem que Fujin enviou aos seus clones foi para informar aos seus alunos que ele ficaria fora da aldeia por alguns dias e para informar o mesmo ao capitão da Anbu, estacionado em seu complexo. Capítulo 566. De volta ao escritório do Hokage, Koharu perguntou, você tem certeza disso, Hiruzen? Mesmo que ele tenha se saído bem até agora, ainda não acho que pedir a ele para liderar tal missão seja uma boa ideia. Coisas completamente diferentes. Hiruzen encolheu os ombros e disse, está tudo bem. Além disso, qual é a pior coisa que ele pode fazer? No máximo, teremos que ajudá-los a eliminar aquela facção desonesta de graça. E mesmo assim, ele fará a maior parte do trabalho. Hiruzen sabia sobre o domínio do vento de Fujin. Embora ele não tivesse certeza de quão forte era, já que Fujin não praticava mais abertamente, o fato de que ele poderia roubar os fantoches de Sasori era tudo que Hiruzen precisava saber. Mesmo que tivessem que lutar, ele tinha certeza de que Fujin seria capaz de cuidar disso sem problemas. Se Iva tentasse interferir, ele poderia implantar Jiraiya para detê-los. Ao contrário dele, os outros na sala tinham pensamentos diferentes. Koharu se perguntou, por que ele confia tanto naquele garoto? Mesmo que ele pudesse matar Juzo, lutar contra uma facção rebelde é diferente de lutar contra um único ninja. Isso pode nos custar várias vidas. Mas pelo jeito que Hiruzen está falando, é como se ele tivesse certeza de que não perderemos nenhuma vida. Quanto a Shikaku, sua mente estava presa em algumas palavras que Hiruzen falou. Eles perguntaram, qual é a pior coisa que ele pode fazer? Por alguma razão, Shikaku teve um pressentimento extremamente ruim. Fujin e Omura entraram na sala. Imediatamente 12 olhos olharam para eles. Havia vários papéis na mesa redonda e parecia que já estavam discutindo como conduzir a negociação. Ao ver os dois, um deles disse, Ancião Omura, Conselheiro Fujin, é bom ter vocês. Ancião Omura, gostaríamos de lhe perguntar algumas coisas. Para sua surpresa, Omura ergueu a palma da mão e disse, enquanto eu estiver me juntando à missão, não participarei das discussões. Fujin será quem liderará esta missão. Imediatamente, todos na sala ficaram surpresos. Todos presumiram que Omura lideraria a missão. Embora conhecessem Fujin, ele mal participava das missões. Por um momento nenhum deles sabia o que dizer. Fujin esperava tal reação e não ficou particularmente ofendido. Na verdade, ele também ficou surpreso quando Hiruzen o informou que lideraria esta missão. Ele riu para quebrar o silêncio e perguntou, qual é essa reação? Não se preocupe. Não vou bagunçar muito. Vamos começar a reunião. Suas palavras fizeram com que alguns sorrisos estranhos aparecessem em seus rostos. No entanto, isso quebrou o gelo e eles finalmente começaram a reunião quando Fujin e Omura se sentaram. Fujin perguntou, vocês decidiram quais recursos pedir em troca de ajudá-los? Um deles respondeu, ainda não discutimos muito. Considerando o tom da carta deles, nossa discussão até agora se concentrou mais no que deveríamos dizer para contrariar seus pontos de vista quando pedirem ajuda gratuita. Outro acrescentou, também estávamos pensando em deixá-los nos dever o dinheiro para que pudessem pagar no futuro. Fujin balançou a cabeça e disse, eles estão enfrentando uma crise existencial. Como eles nos pagariam no futuro se fossem destruídos? Perdoe os empréstimos ou eles se aliariam à Iva. Não há necessidade de considerar permitir que eles nos devam. Basta decidir quanto dinheiro exigir. Se eles não tiverem dinheiro, decida quais recursos solicitar. Sejam metais preciosos, metais de chakra, cristais elementares ou até mesmo suas terras. As palavras de Fujin surpreenderam a todos na sala, inclusive Omura. Um deles rebateu, mas isso não estará certo. A mensagem deles enfatiza o fato de que eles não serão capazes de pagar, concentrando-se em quais recursos exigir em vez de convencê-los de que precisam pagar e dar-lhes algumas opções, como colocar a carroça na frente dos bois. Outro acrescentou, além disso precisamos ter em mente que somos aliados há várias décadas. Forçá-los a pagar poderia criar algum ressentimento, desfazendo décadas de bom trabalho. Concusa, o que aumentará o risco de eles nos traírem no futuro. Fujin riu e respondeu, as décadas de aliança não os impediram de fazer uma ameaça disfarçada de se aliar à Iva. Finalizar os detalhes apenas concentre-se em decidir os recursos primeiro. Mais tarde, podemos concentrar-nos em pensar sobre que argumentos apresentar quando dizem que não têm condições de pagar. Quanto a dar-lhes uma linha de crédito não há necessidade. Se eles realmente querem nos pagar, então o daimyo deles poderia discutir o mesmo com o daimyo do fogo. Como líder desta missão, a palavra de Fujin foi a final. Além disso, a forma como disse isso implicava que não havia espaço para debate.
Eles olharam para Omura, mas ele não disse nada. Assim, eles seguiram sua ordem e começaram a decidir o que pedir em troca de ajuda. Enquanto isso, Omura analisou. Ele sabe usar a autoridade muito bem, como esperado de alguém que era capitão da Anbu. Ainda assim, ele é bastante inflexível. Durante as negociações, ser flexível é o mais importante. Caso contrário, ambos os lados poderão ficar num impasse durante anos. Neste caso específico, não havia nenhum mal em deixá-los nos dever. Na verdade, a negociação deveria ter sido sobre quanto eles deveriam nos dever e qual deveria ser a taxa de juros. Até Hiruzen teria feito isso. Sua inflexibilidade é decepcionante, considerando quão bem ele analisou as reuniões depois que Hiruzen terminou as negociações. Há uma grande lacuna entre suas habilidades analíticas e de execução. Agora entendo por que Hiruzen quer dar-lhe alguma experiência na liderança de missões diplomáticas. Fujin olhou para Omura enquanto prestava atenção na discussão. Embora Omura não mostrasse nenhuma expressão, Fujin podia claramente sentir uma sensação de decepção vindo dele. Ele pensou, acho que ele queria que eu seguisse o caminho normal e lhes fornecesse uma linha de crédito. Dito isto, ele não tem o conhecimento do futuro. Não muito tempo depois, Konoha e Iva serão aliados. Por que importaria se Kuza é aliado de nós ou deles? Na verdade, eles estarão lutando para ter relações mais próximas com Konoha. Na verdade, nem importa se Kuza ou os rebeldes estão no poder no País da Grama. Será tudo igual. Quanto a Iva, Onoki não buscará um confronto direto contra Konoha. Ele não seria chamado de Fence-Sitter se saltasse de cabeça em uma batalha sem recompensa. Além disso, Iva já perdeu An para Akatsuki. Pelas informações coletadas pela Anbu, Deidara parece ter se tornado desonesto também. Ele deveria ter se juntado a Akatsuki agora. Então, Onoki prestará muita atenção a Akatsuki e seus movimentos. Ele não arriscará uma batalha com Konoha enquanto Iva for o lado mais fraco. Devido ao seu conhecimento do futuro, Fujin não tinha as mesmas considerações que Omura e outros. O grupo discutiu o que perguntar a Kuza. Quando chegaram ao valor final, Fujin disse, isso é muito pouco. Mesmo que nos dessem missões normais, custaria 25% a mais que esse valor. Fujin fez uma pausa antes de acrescentar. Na verdade, eles estão em uma situação difícil. E estão nos pedindo para mobilizar nossas forças rapidamente. Deveríamos cobrar deles um prêmio, considerando o quanto eles precisam de nossa ajuda. Aumente o primeiro em 25% e depois aumente em 50% mais uma vez. A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém tinha palavras. Até Omura ficou sem palavras. Todos apenas se entreolharam sem saber o que dizer. Cada um deles ficou surpreso com a ganância e a falta de vergonha de Fujin. Apenas uma pessoa sorriu. Foi Hiruzen quem assistiu através de sua bola de cristal. Ele chorou lágrimas imaginárias de felicidade enquanto pensava. Finalmente a aldeia se beneficiará de sua natureza gananciosa. Dito isto, não há como Kuza concordar. Embora o pergaminho mencione que eles estão em uma situação difícil, isso não é algo que eles não possam lidar. A única coisa que eles realmente exigem de nós é que estejamos preparados caso Iva tome alguma atitude. Embora Koharu e Omura estivessem preocupados, Hiruzen estava realmente ansioso para saber como Fujin lidaria com as negociações contra alguém que não se importava particularmente com seu bem-estar como Hiruzen. Ele precisava ver se a ganância de Fujin funcionaria durante as negociações com outras aldeias ou se tornaria um obstáculo. Capítulo 567. Na sala de reuniões todos trocaram olhares. Finalmente um deles decidiu falar e disse, Conselheiro Fujin, com todo respeito não há como eles concordarem. Fujin acenou com a mão com desdém e disse, está tudo bem, podemos negociar. Contanto que esteja acima do que lhes custaria normalmente, não há mal nenhum em fazer o acordo. Na verdade, mesmo que fique um pouco abaixo, é tudo bem, considerando que é um negócio em massa. De qualquer forma, finalize o valor logo. Ainda precisamos decidir quais pontos usar para fazê-los entender que ajudá-los de graça está fora de questão. Esse será o tema principal durante as negociações. Os diplomatas suspiraram de alívio quando Fujin finalmente mostrou alguma flexibilidade. Eles rapidamente finalizaram o custo normal e o custo premium para Kuza pagar. A discussão mudou rapidamente para como convencer Kuza a pagar, quão rigorosos eles deveriam ser durante a negociação e quando desligar caso Kuza se recusasse a pagar em qualquer circunstância, juntamente com alguns outros pontos. Depois de discutir todos os aspectos por algumas horas, eles finalizaram todos os detalhes. Fujin sorriu e disse, bom trabalho a todos. Ele voltou seu olhar para a porta fechada. As portas se abriram automaticamente e ele disse, vocês podem entrar. 2 esquadrões da Anbu entraram. Eles foram enviados por Hiruzen para ajudar Fujin. Fujin olhou para eles e perguntou, Lord Okage os informou sobre a missão? Um dos capitães da Anbu respondeu, ele nos forneceu alguns detalhes. Ele disse que temos que garantir a segurança do seu grupo enquanto você negocia com Kusagakure. Fujin acenou com a cabeça e disse, sim. No entanto, todos vocês nos seguirão disfarçados. Vocês fingirão ser diplomatas, mas não precisam falar durante nenhuma discussão. As palavras de Fujin confundiram os diplomatas e Omura mais uma vez. Pela primeira vez, Omura disse, Fujin, todo mundo sabe quem são nossos diplomatas. Embora ter mais 1 ou 2 diplomatas não seja suspeito, ter 8 novos diplomatas facilmente levantará suspeitas. Em seu uniforme da Anbu, já que Kuza não vai impedi-los. Fujin respondeu com um sorriso, eu sei que será suspeito, mas tudo bem. Quero que eles suspeitem. Fujin olhou para 4 diplomatas, apontou para eles um por um e disse, vocês 4 também não falarão nada durante a reunião. Apenas prestem atenção na reunião, mas não falem a menos que eu peça a algum de vocês. O grupo ficou ainda mais intrigado. Nenhum dos diplomatas entendeu quais eram as intenções de Fujin. Omura se perguntou, por que parece que ele está indo lá para lutar em vez de negociar?
Mesmo que nossas negociações não resultem em nada, Kusa não ousará nos atacar. O que exatamente ele está planejando? Sem fornecer qualquer explicação, Fujin disse, vamos sair em 1 hora. Resolva seus assuntos, se tiver algum, e retorne a esta sala em menos de 1 hora. Todos assentiram. Alguns foram embora, alguns ficaram lá. Depois de 1 hora, o grupo deixou Konoha. Eles viajaram à noite e no dia seguinte, antes de esperarem em um dos acampamentos de patrulha a noite inteira. Antes do sol aparecer no céu, o grupo deles entrou no País da Grama e seguiu em direção a Kusagakure. Algumas horas depois, o grupo chegou a Kusagakure. Eles já haviam enviado uma mensagem informando Kusagakure sobre sua chegada. Como resultado, o líder de Kusagakure e outros líderes proeminentes aguardavam sua chegada. Quando os ninjas de Konoha apareceram à sua vista, o rosto de cada pessoa caiu, sem exceção. Seu líder amaldiçoou. Maldito Konoha. Onde estão os Hokage ou outros anciãos? E por que aquele pirralho amaldiçoado está liderando o grupo? Kusagakure não foi informado quem lideraria a equipe diplomática. Ao ver que era o cara que supostamente havia matado vários de seus ninjas, todos ficaram muito alertas. Fujin apareceu na frente do líder de Kusagakure e disse, Ashikaga Hiroshi-san, é bom ver você mais uma vez. Ashikaga Hiroshi fingiu um sorriso e disse, é bom ver você também, Suzuki Fujin. Fujin acenou com a cabeça e disse, não vamos perder tempo. Considerando sua situação atual, vamos direto ao assunto imediatamente. Hiroshi assentiu. Embora ele tivesse conversado um pouco com Hiruzen ou os outros 2 anciãos, ele não tinha nada para se relacionar com Fujin devido à grande diferença de idade entre eles. Eles rapidamente entraram na mansão central e entraram na sala de reuniões. Durante esse tempo, Hiroshi observou adequadamente todos da equipe diplomática de Konoha. Ele ficou ainda mais sério ao analisar 9 novos rostos. Eles provavelmente estão escondendo sua identidade real usando o jutsu de transformação. Algo está errado. 9 ninjas se escondendo e mandando esse garoto maluco em vez de um ancião normal. Precisamos ter cuidado. Os outros de Kusa também notaram a mesma coisa. Sem dizer nada, todos ficaram muito tensos. E os ninjas e diplomatas de Konoha notaram o quão tensos eles estavam. Omura olhou para Fujin e se perguntou, era isso que ele queria? Fazê-los negociar enquanto estão sob tensão. Dito isto, não explica por que estão tão tensos. Mesmo quando Hiruzen aparece abertamente com seus guardas da Anbu, eles não ficam tão tensos. Enquanto todos se sentavam, alguns criados apareceram na sala carregando bandejas de comida. No entanto, Fujin disse, vamos deixar a comida para mais tarde e começar a discussão. Suas palavras fizeram com que os superiores de Kusa franzissem a testa. Hiroshi percebeu, ele não confia em nós. Por que Konoha ficou tão desconfiado de nós? Embora tenhamos sugerido muitas coisas no pergaminho, nosso relacionamento ainda é muito bom. Este não é o estilo do Hokage. O que eles não perceberam foi que os diplomatas do lado de Konoha também olharam para Fujin com olhos cheios de reclamações. Fujin os fez correr a manhã toda sem parar. Eles não reclamaram porque teriam comida deliciosa em Kusagakure. No entanto, Fujin negou isso também. Embora entendessem o motivo pelo qual Fujin fez isso, nenhum deles estava preocupado com a possibilidade de a comida estar envenenada ou drogada. Mesmo que Kusa decidisse trair Konoha e se aliar a Iva, eles nunca fariam algo assim, pois isso só resultaria em sua aniquilação. Quanto à Anbu disfarçada entre os diplomatas, nenhum deles reclamou. Afinal, eles estavam acostumados com tais situações em comparação com os diplomatas que há muito deixaram de ser ninjas ativos. Hiroshi acenou com a cabeça e disse, tudo bem. Ele olhou para os criados que saíram imediatamente da sala. Depois que todas as portas foram fechadas, Fujin disse, embora o pergaminho forneça alguns detalhes, ainda não estamos exatamente cientes da força e do número de seu inimigo e da escala de perdas que você sofreu. Informe-me sobre isso e também me diga quaisquer outros detalhes que você tenha sobre os rebeldes. Hiroshi assentiu. A pessoa sentada à sua esquerda começou a explicar os detalhes sobre a facção rebelde que os estava atacando. Enquanto Fujin negociava em Kusagakure, outro confronto interessante estava acontecendo do outro lado do País do Fogo. A caminho do País das Ondas, Kakashi e seu esquadrão foram atacados por Momoshi Zabuza, o demônio da névoa e atual portador de Kubikiribosho. Assim como na história original, Zabuza prendeu Kakashi no jutsu prisão de água, colocando sua equipe em extremo perigo. O clone de água de Zabuza já havia enviado Naruto e Sasuke voando, mostrando-lhes a grande diferença que existia entre genins e elite junins. Compreendendo a terrível situação deles, Kakashi gritou, todos ouçam, peguem Tazuna e recuem. É uma luta que você não pode vencer. Se ele quiser me manter nesta prisão de água, ele não pode deixar este lugar. Ele não será capaz de me machucar através da prisão de água. Naruto, Sasuke e Sakura ficaram muito tensos quando ouviram as palavras de Kakashi. De repente, uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Naruto enquanto as palavras de Kakashi ficavam em sua mente. Ele rapidamente se levantou e fez sinais com as mãos enquanto gritava, Sensei, você tem certeza de que ele não pode te machucar dentro da prisão de água? Sua pergunta repentina surpreendeu a todos. Kakashi pensou, bem, ele pode, mas se eu disser isso, vocês não vão recuar. Ele rapidamente gritou, sim, ele não pode. Agora recue. Um sorriso se formou no rosto de Naruto quando ele disse, bom, então não preciso me preocupar. Jutsu Multi-Shadow Clone. Em um instante, algumas dezenas de clones das sombras se formaram em torno de Naruto. Vendo que Naruto ainda pretendia lutar, Kakashi amaldiçoou. Droga. O que? Ele está planejando essa tática? Pode funcionar. No entanto, ainda é muito arriscado. Vendo Naruto e seus clones colocarem as mãos em suas bolsas ninja para pegar uma kunai, memórias do exame de graduação ressurgiram na mente de Kakashi. Mesmo assim, ele manteve uma expressão preocupada no rosto.
Vendo Naruto planejando atacá-lo, o clone da água de Zabuza começou a rir. Sua risada imediatamente ofendeu Naruto, que se perguntou, por que ele está rindo como um lunático? O clone de Zabuza disse, aparentemente você não se importa se envelhece. De repente seus olhos se arregalaram. Ficar perto de Fujin e ser vítima de seus ataques repentinos sem se importar se ele estava pronto ou não teve um efeito em Naruto. Ele não se incomodou em esperar que Zabuza terminasse seu discurso. Ao mesmo tempo, Naruto e cada um de seus clones das sombras lançaram várias kunai. Cada uma das kunai tinha uma etiqueta explosiva anexada a elas. Capítulo 568. O clone de Zabuza observou centenas de kunai com etiquetas explosivas se moverem em sua direção. Ele imediatamente teceu sinais com as mãos. Liberação de água, jutsu parede de água. Imediatamente uma parede de água apareceu na sua frente. Cerca de 20% das kunai atingiram a parede de água e explodiram. Os 80% restantes moveram-se em direção ao corpo principal de Zabuza, que vigiava Kakashi. Os olhos de ambos os Junins estavam arregalados. Kakashi olhou preocupado para Zabuza e pensou, nunca imaginei que algum dia esperaria que meu inimigo me mantivesse protegido. Felizmente ele é bastante forte. Caso contrário, posso perder uma camada da minha pele. Zabuza também não estava mais relaxado. Ele teceu selos de mão apenas com a mão esquerda e criou mais alguns clones de água que imediatamente usaram o jutsu parede de água para parar a chegada da kunai. A kunai atingiu as paredes de água e explodiu. Embora todas as paredes de água tenham desabado, as explosões foram interrompidas. Infelizmente, Zabuza e seus clones ficaram pasmos enquanto Naruto continuava com mais algumas rodadas de kunai enquanto pensava. Felizmente, Fujin me deu algumas centenas de etiquetas explosivas. Caso contrário, não teríamos como lutar contra ele. Vendo Naruto continuamente jogando etiquetas explosivas, Sakura gritou, Naruto, tenha cuidado. Não machuque Kakashi-sensei. Enquanto isso, Sasuke pensava, isso não é suficiente. Embora Zabuza pareça estar sob pressão, ele é capaz de se defender das explosões. Precisamos de algo mais. Mas o que? Sasuke viu outro conjunto de paredes de água desmoronando sob outra rodada de explosões. Seus olhos se arregalaram quando ele viu uma oportunidade. Enquanto isso, o clone aquático de Zabuza se perguntava, quantas etiquetas explosivas esse maldito pirralho tem? Quão rica é Konoha para dar tantas etiquetas explosivas a um pirralho tão pequeno? Não posso deixar isso continuar. Caso contrário, Kakashi tirará vantagem da situação. Mesmo que o jutsu da prisão de água fosse bom em prender pessoas, isso não significava que não pudesse ser quebrado por dentro. Se Naruto mantivesse a atenção de Zabuza nele, Kakashi poderia avançar mesmo que Zabuza não tirasse sua mão. Depois de bloquear a próxima rodada de explosões, o clone de água avançou em alta velocidade em direção ao local onde o corpo original de Naruto estava inicialmente. Alguns clones das sombras tentaram detê-lo, mas foram cortados por sua grande lâmina. Ele balançou Kubikiriboshi em Naruto, que rapidamente usou sua kunai e mal conseguiu bloquear a lâmina. Infelizmente, o clone da água rapidamente deu um chute, arrancando a kunai de sua mão e fazendo voar para trás por alguns metros. Num piscar de olhos, ele apareceu em cima de Naruto e disse, você fez bem. Infelizmente, sua jornada termina aqui. Vendo o clone de Zabuza prestes a matar Naruto, Sakura, Sasuke e Tazuna ficaram muito preocupados. Para surpresa de todos, Naruto sorriu e disse, eu disse que me tornaria um grande ninja e me tornaria o Hokage. Nada vai me impedir até então. Esse é o meu jeito ninja. O clone de Zabuza sentiu algo estranho. Ele imediatamente cortou Naruto, apenas para ele se dissipar em uma nuvem de fumaça. No mesmo instante, vários selos explosivos explodiram logo atrás dele, dissipando o clone da água junto com vários clones de Naruto. Vendo que era apenas um clone, Sakura e Sasuke suspiraram de alívio. Sakura olhou surpresa enquanto se perguntava, desde quando Naruto se tornou tão inteligente e forte? Sasuke apenas sorriu e pegou alguns Fuma Shurikens. Ele esperou alguns segundos antes de jogá-los. Sob a pressão das explosões, outro conjunto de paredes de água ruiu. Os clones de água de Zabuza criaram outro conjunto de paredes de água. Porém, antes que eles pudessem se formar, o Fuma Shuriken de Sasuke se moveu pela área e voou direto para Zabuza. Ele cronometrou sua Shuriken perfeitamente para aproveitar a abertura criada pelas explosões de Naruto. Vendo isso, Naruto, que estava escondido entre seus clones, pensou, legal, Sasuke. Afinal, talvez eu não precise dar o próximo passo. Naruto e alguns de seus clones estavam tecendo sinais com as mãos aproveitando o caos criado pelas explosões. Zabuza agarrou o Fuma Shuriken com a mão esquerda antes de notar outro Fuma Shuriken em sua sombra. Ele pulou para evitá-lo também, fazendo Sasuke franzir a testa. Sasuke olhou para Naruto, esperando que ele o seguisse. Felizmente, Naruto e seus clones agiram imediatamente. Pela primeira vez, eles não gritaram o nome dos jutsus. Liberação do vento, jutsu de levitação do vento. Liberação de vento, jutsu de controle de projéteis. Um dos clones de Naruto assumiu o controle do Fuma Shuriken que Zabuza havia evitado. O Fuma Shuriken curvou-se no ar e avançou novamente em direção a Zabuza por trás, atraindo sua atenção. Quanto aos outros clones, eles controlavam os pedaços de kunai quebrados que flutuavam na água, primeiro fazendo-os levitar e depois controlando-os com o jutsu de controle de projéteis. De repente, vários fragmentos afiados de kunai começaram a se mover em direção a Zabuza em alta velocidade. Seus clones, que ainda estavam focados em bloquear a kunai com etiquetas explosivas, e Zabuza, que estava olhando para o Fuma Shuriken, foram todos pegos de surpresa. Não tendo tempo suficiente, Zabuza soltou a prisão de água e foi embora. Zabuza apareceu a uma distância suficiente da área invadida por explosões e estilhaços.
Ele olhou para os clones das sombras de Naruto com raiva e começou a fazer sinais com as mãos enquanto xingava aquele pequenino. Infelizmente para Zabuza, Kakashi se libertou. Em um piscar de olhos, Kakashi dissipou seus clones de água e confrontou Zabuza diretamente. Assim como na história original, Zabuza seria derrotado por Kakashi antes de ser morto por Aku. De volta a Kusagakure, eles informaram aos ninjas de Konoha a maioria dos detalhes sobre a facção desonesta que os visava. Fujin analisou. O Uno parece apenas uma facção normal. Akatsuki não está envolvida. Como Iva está apoiando a facção rebelde, duvido que Onoki empregue a Akatsuki, pois eles capturaram An. Mesmo que a facção rebelde empregue a Akatsuki, eles não terão como alvo direto Kusagakure, pois isso chamará muita atenção. Sem mencionar que isso também não aconteceu na história original. Hiroshi olhou para Fujin e perguntou, então quanta ajuda Konoha pode nos fornecer? Fujin sorriu e respondeu, bem, isso vai depender de quanto você pode pagar. Hiroshi não ficou surpreso. Ele nunca esperou que Konoha os ajudasse de graça, sem dizer uma palavra. Ninguém em Kusagakure fez isso. Todos na sala estavam extremamente bem preparados para discutir e convencer Konoha a ajudá-los de graça. Imediatamente, um de seus líderes suspirou. Ele fez uma expressão extremamente lamentável e disse, como dissemos em nossa mensagem, nossas finanças estão completamente esgotadas devido à guerra. Os rebeldes mataram dezenas de nossos ninjas. Bem, temos de realocar as pessoas dessas cidades e aldeias e providenciar-lhes abrigo e alimentação, além de tratá-las também. Portanto, não há como pagarmos a você agora. Ele disse isso de forma a invocar a máxima simpatia do outro lado. Felizmente, todos do lado de Fujin também eram negociadores experientes. Ninguém ficou perturbado com seu ato. Embora eles fossem solidários com a situação enquanto discutiam com Fujin, não havia espaço para emoções durante as negociações reais. Um dos diplomatas do lado de Fujin disse, embora eu simpatize com a sua situação, não podemos fornecer ajuda sem receber nada em troca. Não podemos pedir aos nossos ninjas que venham arriscar suas vidas aqui sem receber nada em troca. A família de cada ninja morto deve ser compensada. Da mesma forma, todos os que ficam aleijados devem receber uma pensão. O moral dos nossos ninjas estará muito baixo e eles podem até se recusar a aderir se não forem pagos. Outra pessoa do acampamento de Kusagakure respondeu, entendemos sua situação. No entanto, Konoha é a vila mais rica. Tenho certeza que você pode arcar com essas despesas. Uma segunda pessoa do lado de Fujin respondeu com um suspiro. Na verdade, as finanças de Konoha também estão muito escassas. Para prejudicá-lo, também tivemos que lidar com muitos ninjas desonestos de Keri, o que prejudicou ainda mais nossas finanças. Uma terceira pessoa acrescentou rapidamente. Na verdade, enviamos ninjas para o país da grama várias vezes, mesmo que você não nos tenha pago. Lord Okaji até enviou o ataque Kakashi, o filho de White Fang, alguns meses atrás, para dissuadir Iwagakure. Lord Okaji é magnânimo o suficiente para não pedir nenhum pagamento por essas missões. Então, devemos discutir os pagamentos que você precisará fazer para obter nossa ajuda. Ele foi imediatamente combatido por outra pessoa do acampamento de Kusagakure. A discussão continuou dessa maneira. Nem Fujin nem Hiroshi falaram e deixaram que outros fizessem as negociações. Eles apenas se entreolharam. Com o passar do tempo, Hiroshi ficou mais desconfiado ao perceber que 4 dos diplomatas habituais da equipe de Fujin não estavam falando nada. Todo o trabalho foi feito pelos 8 diplomatas. Ele se perguntou, alguém está se passando por eles? Além disso, Konoha é muito teimosa hoje. Estávamos preparados para lhes dever uma pequena quantia, mas até agora eles nem sequer mencionaram a questão dos empréstimos. Durante 3 horas, os dois lados negociaram. Os diplomatas de Konoha continuaram tentando começar a discutir quanto Kusagakure teria que pagar para obter ajuda de Konoha. Mas os líderes de Kusagakure nunca iniciaram essa discussão e em vez disso continuaram argumentando que Konoha poderia ajudá-los de graça. Finalmente Fujin disse, Hiroshi-san, não parece que vocês realmente queiram um acordo. Um leve sorriso pôde ser visto no rosto de Fujin, um sorriso que deixou Hiroshi muito nervoso. Capítulo 569. Hiroshi ficou um pouco nervoso ao ver o leve sorriso nos lábios de Fujin. Embora Konoha tivesse uma boa equipe de negociação, as negociações geralmente costumavam ser muito diretas e Konoha raramente usava a ameaça de uso da força, pois esse não era o estilo de Hiruzen. Se Hiruzen quisesse usar a força durante a diplomacia, ele enviaria Danzo para agir no escuro. No entanto, houve muitas coisas suspeitas durante esta reunião. A primeira foi o fato de não haver nenhum ancião na equipe diplomática. A segunda foi o fato de Fujin liderar a equipe. A terceira coisa suspeita foram os 9 novos rostos. E provavelmente o mais suspeito foi que cerca de 13 membros da equipe de Fujin não disseram uma palavra desde o início da reunião. Devido a esses 4 fatores, Hiroshi estava nervoso. Ele pensou, mesmo que muitas coisas sejam muito suspeitas, Konoha tem uma reputação a manter. Isso deveria ser apenas uma tática de pressão. Se quisessem agir, não teriam enviado uma equipe diplomática para cá. Não podemos mostrar fraqueza. Hiroshi respondeu, estamos falando sério, Fujin-kun. Embora eu sinta vergonha de dizer isso, é verdade que não podemos pagar nada agora. Suas palavras imediatamente atraíram a atenção de Omura e dos demais diplomatas da equipe de Fujin. Omura pensou, neste momento, parece que ele está concordando em nos dever dinheiro. Nada mal. Parece que a tática de aplicar pressão de Fujin é um sucesso. No entanto, só será um sucesso se ele der um passo atrás e aceitar esta oferta. Os líderes do lado de Kusagakure também entenderam isso. Na verdade, todos decidiram resistir o máximo que pudessem. Porém, eles estavam nervosos por causa daqueles 4 pontos, assim como Hiroshi. Como resultado, ninguém se opôs.
Os olhos de todos estavam voltados para Fujin. O sorriso de Fujin desapareceu quando ele balançou a cabeça e respondeu: isso é impossível. Independentemente de podermos pagar ou não, não estamos administrando uma instituição de caridade. Sozinhos. Queria discutir os custos dos vários graus de cooperação que você pode exigir de nós. Infelizmente, vocês fizeram tudo o que podiam para nem sequer começar essa discussão nas últimas 3 horas. Do jeito que você está indo, parece que isso não vai mudar mesmo se negociarmos por uma semana inteira. Os olhos de todos estavam colados em Fujin. Embora ninguém tenha dito nada ou mostrado isso em seus rostos, todos o culpavam pela situação atual. Afinal, se ele tivesse sido um pouco flexível, o impasse poderia ter sido resolvido. Fujin continuou: então encerraremos as negociações aqui. Em vez disso, apresentarei a você as 4 opções que Kusagakuri tem por enquanto. Não me importa qual você escolha, nem discutirei sobre isso com você. Você pode escolher o que quiser de acordo com seu livre-arbítrio e o que você acha que seria o melhor para Kusagakuri. Todos, incluindo os ninjas de Konoha, ficaram surpresos com as palavras de Fujin. Apesar de terem estado em diversas negociações, raramente tinham visto algo assim. No mínimo, ninguém tinha visto tal desenvolvimento no primeiro dia de negociações. Omura observou com curiosidade para ver o que Fujin estava fazendo. Hiroshi perguntou: então, quais são as 4 opções? Fujin pegou um pergaminho e passou para Hiroshi. Quando Hiroshi abriu para ler, Fujin ergueu ligeiramente o braço direito e ergueu o dedo indicador. Ele disse: como vocês não querem discutir diferentes níveis de cooperação, a ajuda que lhes daremos será completa ou nada. Sua primeira escolha é pedir nossa ajuda. Aniquilaremos totalmente a facção rebelde. No entanto, você terá que pagar o custo mencionado no pergaminho para que possamos ajudá-lo. E o pagamento terá que ser feito antes de fazermos a nossa mudança. Os líderes de Kusagakuri rejeitaram inconscientemente esta escolha. Ninguém disse nada e apenas olhou para Hiroshi, cuja expressão ficava mais sombria quanto mais ele lia o pergaminho. Ele olhou para Fujin e perguntou com um toque de raiva na voz: isso era para ser uma piada? Fujin respondeu claramente: receio que não. Hiroshi respondeu: esta escolha é inaceitável para nós. Fujin respondeu: faça como quiser. No entanto, se você pedir nossa ajuda a qualquer momento no futuro, este será o custo que você terá que pagar para solicitar nossa ajuda. Não diminuirá mesmo se você lidar com alguns dos próprios rebeldes. De qualquer forma, Fujin ergueu o segundo dedo e acrescentou: sua segunda escolha é lutar contra os rebeldes sozinhos. Se vocês não escolherem a primeira opção, então Konoha ficará completamente fora deste conflito. Contra Kusagakuri de acordo com nosso tratado atual. Hiroshi assentiu. Esta era uma opção aceitável para eles. Hiroshi perguntou: qual é a terceira escolha? Um sorriso apareceu no rosto de Fujin mais uma vez quando ele levantou o terceiro dedo. Ele disse: sua terceira opção é colocar em ação a ameaça disfarçada em sua mensagem para Konoha. Você poderia nos trair e se aliar a Iva, aliviando sua situação atual. As palavras de Fujin chocaram todos na sala. Pela primeira vez, todos mostraram seus verdadeiros sentimentos no rosto. Até Omura olhou para Fujin com os olhos arregalados e perguntando: o que diabos ele está planejando? O acampamento de Kusagakuri também ficou nervoso. Nenhum deles esperava que Konoha gritasse diretamente sua ameaça. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Fujin continuou em tom casual: nesse caso, vou matar todos vocês aqui e agora. Essas palavras foram a gota d'água. Todos na sala piraram. Os ninjas de Kusagakuri pularam de seus assentos. Os diplomatas de Konoha também estavam tremendo. Eles não lutavam contra outro ninja há anos. Nenhum deles estava pronto para lutar. A Anbu também ficou muito séria. O trabalho deles acabará de se tornar 1000 vezes mais difícil. Quem ficou mais pasmo foi Omura. Já se passaram décadas desde que ele se aposentou do serviço ativo. Mesmo que ele ainda fosse tão forte quanto um Elite Jounin, ele também ficou nervoso nessa situação. Ele amaldiçoou: maldito Hiruzen. Você nunca disse que esse garoto era um lunático. Na minha juventude, eu poderia ter lutado para sair desta aldeia. Mas no meu estado atual, isso será extremamente difícil. O que Fujin está fazendo, ameaçando-os em sua própria aldeia? Temos apenas 22 ninjas. Eles têm mais de alguns milhares de ninjas. Como Omura esperava, a maioria dos ninjas Kusa sacou suas armas. Em resposta, os ninjas de Konoha, exceto Fujin e Omura, também o fizeram. No entanto, nenhum deles realmente fez qualquer movimento. Em vez disso, os líderes Kusa começaram a xingar agressivamente. Você se atreve a nos ameaçar em nossa própria aldeia? Mesmo sendo uma vila menor, Konoha não pode nos desprezar. Você acha que pode sair vivo se nos atacar? Desde quando Konoha se tornou tão arrogante? Várias outras declarações foram feitas, deixando os diplomatas de Konoha muito tensos. No entanto, Omura ficou um pouco relaxado e confuso ao notar duas coisas. Ele pensou: isso é estranho. Mesmo que eles estejam mostrando uma frente agressiva, nenhum deles tem qualquer intenção de atacar. Eu posso entender que eles vão se abster de atacar, pois isso trará a retaliação de Konoha, mas é quase como se eles estivessem com medo de atacar. O que é ainda mais peculiar é que nenhum deles lançou quaisquer insultos pessoais a Fujin, apesar de sua ameaça aberta. Foi como Omura observou. Nenhuma única pessoa tinha intenção de atacar, e nenhum deles queria se destacar na frente de Fujin. Embora o espadachim espectral fosse apenas um mito e um boato em Konoha, ninguém em Kusagakuri se esqueceu dele, apesar de Fujin não estar muito ativo por mais de um ano. Eles sabiam que quem atacasse primeiro perderia a vida. Mesmo que de alguma forma conseguissem matá-lo, nenhum deles queria ser um sacrifício para os outros. Da mesma forma, eles conheciam a reputação do espadachim espectral. Nenhum deles queria ser caçado por Fujin após o término da reunião.
Eles não tinham confiança em sobreviver se Fujin decidisse caçá-los mais tarde. Sentado calmamente em sua cadeira, Fujin perguntou claramente: então, devo presumir que você está fazendo essa escolha? Hiroshi disse imediatamente: todos, acalmem-se e voltem para seus lugares. Ele olhou para Fujin e respondeu: por favor, não brinque. Konogakakuri e Kusagakuri são aliados desde o fim da Primeira Grande Guerra Ninja. Não temos intenção de mudar isso. Também não havia nenhuma ameaça oculta no pergaminho. Receio que você tenha interpretado mal. Você pode nos dizer qual é a nossa quarta escolha? Fujin acenou com a cabeça e respondeu no mesmo tom casual enquanto levantava o quarto dedo. Claro, sua quarta opção é mentir para mim e se aliar a Iwagakuri depois de partirmos. Nesse caso, voltarei mais tarde e assassinarei cada um de vocês e matem todas as pessoas que vivem em suas casas. Capítulo 570. A sala ficou sem palavras mais uma vez. Mesmo quando os líderes de Kusagakuri deram um passo atrás, Fujin os ameaçou mais uma vez. Foi tão estranho que os líderes Kusa ficaram confusos sobre se deveriam mostrar uma cara forte novamente ou apenas sentar-se em suas cadeiras. No final, ninguém se levantou. Até o lado de Konoha ficou estranho com a situação. Finalmente, Hiroshi respondeu: você pode ter certeza de que não trairemos Konoha. Fujin acenou com a cabeça e disse: isso é bom. Ele sorriu e acrescentou: odiaríamos ver uma aliança tão antiga sendo quebrada também. Ao ouvir isso, todos do lado de Kusagakuri o amaldiçoaram internamente. Todas as ações de Fujin os fizeram pensar que ele queria uma briga em vez de uma negociação pacífica. No entanto, ele afirmou descaradamente que queria preservar a aliança deles. Fujin levantou-se e disse: vamos encerrar a reunião. Já informei qual seria o custo para pedir nossa ajuda. E esse custo não diminuirá no futuro. Se você mudar de ideia no futuro e decidir peça nossa ajuda, você pode enviar uma mensagem para Lord Okage. Vendo que Fujin estava preparado para partir, Hiroshi perguntou: por que não esperar um pouco e experimentar nossa hospitalidade? Por mais ofendido que estivesse com a atitude de Fujin, ele entendeu que não poderia deixar Konoha muito chateada. Além disso, se alguém como Fujin permanecesse em Kusagakuri por alguns dias, isso enviaria uma mensagem aos rebeldes e poderia fazê-los moderar sua agressão. Poderia até fazer Iva recuar. Fujin entendeu seus pensamentos. No entanto, por que ele faria algo assim? Ele sorriu e respondeu: outro dia com certeza, Hiroshi-san. Tenho que voltar para a vila rapidamente. O mundo está muito tumultuado agora. Tenho certeza que você entende isso melhor. Hiroshi suspirou e disse: é uma pena. Tudo bem, mostraremos nossa hospitalidade outro dia. Fujin acenou com a cabeça e se virou. Os ninjas de Konoha se levantaram e o seguiram. Dentro de alguns minutos, o grupo deixou Kusagakuri. De volta à sala de reuniões, houve um silêncio total. Vendo que ninguém saía da sala, os ninjas que ignoravam a segurança, presumiram que queriam discutir entre si e fecharam a porta. Assim que a porta se fechou, xingamentos foram ouvidos dentro do quarto. Aquele maldito bastardo. Konoha ultrapassou todos os limites hoje. Esse pirralho é muito arrogante. Eu gostaria de poder derrubá-lo nesta sala. Como eles ousam nos tratar dessa maneira? Hiroshi-sama, precisamos fazer Konoha pagar por nos humilhar em nossa própria aldeia. Hiroshi olhou para a pessoa que disse isso e perguntou: o que você recomenda que façamos? Esse homem ficou em silêncio. No entanto, um jovem impaciente respondeu: vamos cumprir essa ameaça e nos aliar a Iwagakuri. Prepararemos uma armadilha para Suzuki Fujin com a ajuda deles e eliminá-lo-emos quando ele tentar cumprir sua ameaça. Hiroshi balançou a cabeça e disse: não esqueça que aqueles que apoiam os rebeldes são Iwagakuri. Se tentarmos negociar com eles agora, estaremos em uma posição mais fraca. E também pode nos usar como bucha de canhão na próxima grande guerra. Isso pode significar a nossa ruína. Um velho acrescentou: além disso, mesmo com a ajuda de Iva, não há garantia de que seremos capazes de matar Suzuki Fujin. Sua recompensa foi realmente oferecida por Iva. Além disso, os rumores sobre ele ser o espadachim espectral também vieram de Iva. Para o Tsuchikage oferecer uma recompensa tão grande, Iva deveria ter sofrido muito em suas mãos. E esse algo não pode ser sua luta contra Roshi, já que Iva colocou a recompensa vários meses depois. De minhas fontes na Terra da Cachoeira, alguns ninjas da Anbu de Konoha entraram em confronto com alguns ninjas de Iva naquele país. As minhas fontes disseram que até o Kitsushi estava envolvido. Acredito que a unidade da Anbu foi liderada por Suzuki Fujin, e esse confronto deveria ter causado pesadas perdas para Iwagakuri, apesar da presença de Kitsushi. Considerando que Suzuki Fujin ainda está vivo e bem, Iva não conseguiu fazer nada com ele, mesmo depois de colocar aquela enorme recompensa. Se nos aliarmos a Iva e não conseguirmos matá-lo, nossos ninjas sofrerão muito. E isso sem considerar o que acontecerá se ele não fizer um movimento direto em nossa vila e em vez disso começar a caçar nossos ninjas depois que eles deixarem a vila. As perdas que enfrentamos agora não serão nada comparadas com o que enfrentaremos então. Suas sábias palavras acalmaram a sala. Embora ainda estivessem com raiva de Fujin, eles entenderam que agir precipitadamente poderia significar sua ruína. Uma pessoa suspirou e disse: isso não é bom. Apesar de sermos insultados dessa maneira, tudo o que podemos fazer é engolir nosso orgulho e suportar a humilhação. Hiroshi disse: não há escolha. Esta é a razão pela qual nos concentramos na diplomacia. Embora tenhamos vivido uma década de paz, não se esqueça da diferença de força entre nós e as principais aldeias. Dito isto, nem tudo o que aconteceu nesta reunião foi mal. Embora tenhamos errado um pouco ao ameaçar Konoha dessa forma, agora temos uma imagem clara da atitude deles. Ele fez uma pausa e olhou para todos na sala antes de continuar. A posição deles pode ser explicada em 3 pontos. Em primeiro lugar, eles não nos ajudarão a lidar com os rebeldes de graça. Se cairmos em uma posição difícil no futuro, poderemos solicitar a ajuda deles, mesmo que isso nos custe um braço.
No entanto, isso é melhor do que perder o corpo inteiro. Em segundo lugar, eles nos ajudarão se Iva nos atacar diretamente. Nesse caso, será uma guerra total entre Konoha e Iva. As coisas podem até piorar ainda mais. Na pior das hipóteses, a quarta grande guerra ninja poderá começar. No entanto, não acho que Konoha ou Iva queiram que isso aconteça. Então as coisas podem não piorar muito. Em terceiro lugar, se nos aliarmos a Iva, então Konoha fará tudo para nos atingir. Mesmo com a ajuda de Iva, isso não é algo que possamos suportar. Não podemos considerar esta opção a menos que Konoha sofra pesadas perdas e fique muito mais fraca. Todos na sala sentiram. O velho, que falou anteriormente, disse, embora suas palavras tenham sido humilhantes e nos tenha sido recusada qualquer ajuda gratuita ou barata, a situação não é ruim. Podemos lidar com os rebeldes nós mesmos. Portanto, não precisamos considerar o que quer que seja. Konoha quer nos cobrar por ajuda, só que nossas perdas serão significativas. Hiroshi acenou com a cabeça e acrescentou sim. Mas como não precisamos nos preocupar com a interferência de Iva, podemos finalmente parar de ficar na defensiva e começar nosso contra-ataque. Quero ver quanta unidade eles mostrarão quando suas perdas começarem a aumentar. Ele se levantou e olhou para todos na sala. Fazendo contato visual com todos, ele disse, eu sei que nenhum de nós implantou todas as nossas forças até hoje devido às nossas preocupações. No entanto, a partir deste momento estaremos nos concentrando inteiramente nesta guerra. Hora de eliminar esses malditos traidores. As palavras de Hiroshi tiveram o efeito pretendido. Todos na sala começaram a fazer planos para o contra-ataque. Enquanto o grupo de Konoha deixava Kusagakure, Omura olhou para Fujin. A essa altura, ele já havia analisado tudo o que havia acontecido na reunião. Ele pensou, o espadachim espectral, quase esqueci que ele era chamado assim quando estava na Ambu. Nunca imaginei que ele teria um efeito tão dissuasor nas aldeias menores. Nenhum deles tinha intenção de lutar contra ele. Mesmo que eles tentassem esconder suas emoções, o medo era visível até nos olhos de Hiroshi quando Fujin disse que iria caçá-los mais tarde. Parece que Koharu e eu subestimamos sua reputação. No entanto, Hiruzen deveria saber disso muito bem. Foi esta a razão pela qual ele insistiu em treiná-lo para se tornar um negociador? Os outros de Konoha também pensaram. Os da Ambu já haviam trabalhado com Fujin antes. Como resultado, eles não ficaram muito surpresos com o efeito que ele causou. No entanto, ver a liderança de Kusagakure com tanto medo dele aumentou seu respeito por ele. Quanto aos diplomatas, ainda estavam cheios de reclamações. Eles sofreram vários ataques de pânico assim que Fujin começou a falar. Um deles perguntou, precisávamos ser tão duros? Isso poderia ferir o ego deles e empurrá-los para Iwagakure. Devido à sua ameaça aberta, eles podem até fazer isso no escuro. Fujin respondeu, se eles quiserem fazer isso no escuro, então não havia nada que os impedisse antes. É melhor apenas dissuadi-los agora, em vez de esperar que nossa boa vontade os mova. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.